O cheiro doce e amanteigado do bolo de baunilha, a primeira obra-prima culinária que Patrícia Silva se permitia em meses, deveria preencher o apartamento com uma aura de celebração. Era o primeiro aniversário de Mariana, um marco que, para Patrícia, representava 12 meses de um amor tão avassalador que redefinia sua própria existência. No entanto, uma nota dissonante cortava a harmonia daquele momento. Não era um som, mas uma ausência dele. O balbuciar alegre de Mariana, a trilha sonora de seus dias, havia sido substituído por um choro fraco e sibilante, um som que arranhava o coração de uma mãe com a precisão de um estilete. Ao se aproximar do berço, o calor que emanava do pequeno corpo era alarmante, uma fornalha em miniatura. A testa da menina, úmida de suor, queimava ao toque de seus lábios. A respiração era um esforço visível, cada inspiração um pequeno vale entre montanhas de dificuldade. O pânico frio e rastejante começou a serpentear por suas veias. Ela pegou o termômetro e o número que piscou em vermelho na tela foi um golpe no estômago. Com as mãos trêmulas, ela discou o número de seu marido, Marcelo Guedes. A chamada demorou a ser atendida e quando ele finalmente falou, o som de sua voz estava abafado por um ruído de fundo inconfundível. Música alta, risadas, o tilintar de taças. Era a festa de lançamento de um novo empreendimento de luxo em Curitiba, um evento que ele considerava mais crucial que o primeiro ano de vida de sua própria filha. Patrícia, aconteceu alguma coisa? Estou no meio de um brinde importante, ele disse, a impaciência vazando por cada sílaba. Sua voz era um fio trêmulo de urgência. Marcelo, é a Mariana. Ela está queimando em febre, quase 40 graus, e a respiração está estranha, muito rápida. Eu estou com medo. Do outro lado da linha, um suspiro. Não de preocupação, mas de puro fastio, como se fosse uma funcionária incompetente apresentando um problema trivial. Pelo amor de Deus, Patrícia, é só uma virose. As crianças ficam doentes, dá um antitérmico, um banho morno. Você sempre exagera. Não posso simplesmente largar tudo aqui. Eu tenho investidores do mundo todo na minha frente. Antes que ela pudesse articular a profundidade de seu medo, a súplica que se formava em sua garganta, ele a cortou. Olha, eu tenho que ir. O governador está me chamando. Nós falamos amanhã. E a linha silenciou. Naquele silêncio assustador, quebrado apenas pela agonia da respiração de Mariana, algo dentro de Patrícia se partiu. Não foi um estalo ruidoso, mas uma fratura silenciosa e profunda, daquelas que comprometem a estrutura inteira de um edifício. A imagem do marido, o visionário da energia solar, o Rei Verde, como a imprensa o chamava, brindando seu sucesso a centenas de quilômetros de distância enquanto sua filha lutava por ar, não era apenas um ato de negligência. Era um abandono. Uma declaração final de que ela e Mariana eram meros acessórios em sua vida grandiosa, descartáveis quando inconvenientes. A dor da rejeição foi rapidamente consumida por uma fúria fria e cristalina. As lágrimas que ameaçaram cair se congelaram antes de chegar aos olhos. Não havia tempo para desespero. Com uma precisão que ela não sabia possuir, ela embalou sua filha em um cobertor. Pegou a bolsa de maternidade e as chaves do carro. Ao passar pela sala de estar, seus olhos caíram sobre a capa da última edição da revista Fortuna, onde Marcelo sorria, o braço ao redor de uma influenciadora digital 20 anos mais jovem. Acima da manchete, o Rei Verde. Naquele momento, Patrícia fez uma promessa silenciosa a si mesma e à pequena criatura indefesa em seus braços. Ele podia iluminar o Brasil, mas a escuridão que havia deixado em sua casa não ficaria sem resposta. Enquanto o portão da garagem se fechava atrás dela, cortando a visão da vida que ela pensava ter construído, Patrícia não estava apenas correndo para o hospital. Estava acelerando em direção a uma guerra que acabara de declarar.
A jornada até o Hospital Albert Einstein, em Curitiba, foi um borrão de luzes da cidade e orações silenciosas. Cada farol vermelho era uma tortura, cada carro lento à sua frente, um inimigo. Mariana, em seu colo, alternava entre um sono inquieto e gritos que partiam a alma de Patrícia. Ao chegar na emergência pediátrica, um mundo de eficiência e calma tensa a envolveu. Médicos e enfermeiros se moveram com uma urgência que validava seus piores medos. A palavra pneumonia foi mencionada seguida por saturação de oxigênio baixa. Mariana foi levada para uma sala de tratamento intensivo e Patrícia foi deixada em uma sala de espera estéril, um limbo de culpa e pavor. Horas se arrastaram como séculos. Finalmente, uma médica com olhos cansados, mas gentis, aproximou-se. Mãe, você chegou na hora certa. É uma pneumonia viral severa. Os pulmões dela estavam começando a falhar. Mais algumas horas em casa e o quadro poderia ser irreversível. A palavra irreversível ecoou na mente de Patrícia, colidindo com a frase displicente de Marcelo. É só uma virose. Sua indiferença não era só um insulto. Era uma sentença de morte em potencial. Na quietude do quarto particular para onde Mariana foi transferida, já estabilizada e conectada a um monitor que apitava ritmicamente, a fúria de Patrícia começou a se solidificar, transformando-se de uma emoção volátil em um propósito de aço. O desespero deu lugar a uma clareza cortante. A mulher que havia chorado de medo no carro era uma lembrança distante. Em seu lugar, ressurgia uma versão de si mesma que ela havia enterrado sob anos de concessões e sacrifícios. Antes de ser a Sra. Guedes, anfitriã de jantares de negócios e gerente de uma mansão impecável, ela era Patrícia Silva, a engenheira ambiental. Uma das mentes mais brilhantes de sua turma na UFPR, autora de projetos premiados que integravam sustentabilidade e desenvolvimento comunitário. Ela não só entendia de energia limpa, ela era apaixonada por seu potencial transformador. Foi essa paixão que a conectou a Marcelo. Ele era o empresário ambicioso, o vendedor de sonhos, com uma visão grandiosa de cobrir o Brasil com painéis solares. Juntos, Patrícia, ele dizia nos primeiros dias, espalhando plantas e projeções sobre a mesa de seu pequeno apartamento. Você com o cérebro, eu com a audácia. Vamos construir um império verde, um legado para este país. Ela acreditou. Acreditou no sonho e no homem. Fundiu sua pequena consultoria de sucesso em sua empresa nascente, a Guedes Energia. Seus projetos, sua expertise técnica, seus contatos no setor ambiental foram a fundação sobre a qual ele ergueu os primeiros pilares de seu império. Seu nome nunca esteve nos comunicados da imprensa ou nas placas de inauguração, mas sua alma estava em cada cálculo de eficiência, em cada estudo de impacto que viabilizou os contratos milionários. Então veio o casamento, e com ele a sugestão sutil, depois insistente, de que ela desacelerasse. Você já fez tanto, meu amor. Agora curta a vida que construímos. Foque em ser minha esposa, em criar nossa família. Cansada de lutar por reconhecimento, seduzida pela promessa de uma parceria de vida, ela cedeu. Trocou seus capacetes e botas de campo por vestidos de grife e listas de supermercado. Lentamente se tornou invisível, uma peça decorativa na mansão que ela mesma ajudara a erguer. Ele a transformou em uma empregada de luxo em sua própria casa, e ela, cega pelo amor e pela rotina, havia permitido. Agora, sentada ao lado de sua filha adormecida, a arquiteta de seu próprio cativeiro viu as paredes da prisão com uma clareza ofuscante. Ela pegou o celular.
Seus dedos ignoraram os números da família e dos amigos. Ela não precisava de consolo. Precisava de um aliado. Passou a lista de contatos até encontrar um nome que não discava há mais de 2 anos. Um nome que representava uma lealdade antiga e uma injustiça compartilhada. Eduardo Mendes, o ex-diretor financeiro da Guedes Energia. O homem que Marcelo havia demitido por ser demasiado honesto. Ela apertou o botão de chamada, o coração batendo em um ritmo firme e perigoso. A guerra havia começado e ela precisava de seu primeiro general. Eduardo Mendes atendeu no 3º toque, sua voz carregada daquela exaustão crônica de quem dorme pouco e pensa demais. Alô? Havia uma hesitação. A cautela de um homem que aprendeu da maneira mais dura que uma ligação inesperada raramente traz boas notícias. Eduardo, é Patrícia Silva. Uma pausa do outro lado da linha. Patrícia podia quase visualizar a cena. Eduardo, em seu apartamento modesto no Batel, provavelmente cercado por pilhas de livros e planilhas, a cabeça franzida em surpresa e desconfiança. Ele fora mais que um colega. Foi um amigo, um dos poucos que haviam como a engenheira brilhante e não apenas como a esposa do chefe. Patrícia, uau, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa com o Marcelo? A pergunta era protocolar, mas o tom contava um universo de histórias não contadas. Com o Marcelo não, comigo e com a Mariana sim, ela respondeu, a voz firme e desprovida da emoção que a sufocava. Mas vai ficar tudo bem. Eduardo, eu preciso te ver. Amanhã, o mais cedo possível. É sobre a Guedes Energia. O silêncio que se seguiu foi denso e carregado. Eduardo era um homem de números, um gênio da contabilidade forense que encontrava poesia em balanços e sinfonias em fluxos de caixa. Sua lealdade a Marcelo nos primeiros anos era absoluta, forjada na crença compartilhada de que estavam construindo algo limpo, algo que importava. Mas essa lealdade se corroeu à medida que a ambição de Marcelo se transformava em ganância. Eduardo começou a questionar as notas fiscais infladas, os contratos com escritórios de reputação duvidosa, as despesas de representação que coincidiam com viagens de fim de semana para as praias de Florianópolis. Sua recompensa por levantar essas bandeiras vermelhas foi uma demissão humilhante, disfarçada de reestruturação. Marcelo o acusou de ser um empecilho ao crescimento, um burocrata temeroso, incapaz de entender a agressividade necessária do mercado. Eduardo saiu com uma mão na frente e outra atrás, carregando consigo apenas a amargura da traição e um pendrive criptografado, um seguro de vida que ele nunca tivera coragem de usar. "O que tem a empresa?" ele perguntou, a cautela em sua voz agora atingida por uma faísca de interesse. "Tem a ver com a fundação", Patrícia disse, a antiga linguagem técnica voltando a ela com uma naturalidade surpreendente. "Eu descobri uma falha estrutural crítica, um alicerce que Marcelo parece ter esquecido que existe. E eu tenho a impressão de que você sabe exatamente do que eu estou falando." Outro longo silêncio. Patrícia podia ouvir as engrenagens na mente brilhante de Eduardo girando, conectando pontos, resgatando memórias de reuniões tensas e documentos que ele fora forçado a assinar. A primeira usina, o projeto de Minas Gerais. Ele disse finalmente, a voz quase um sussurro, o financiamento que nunca fechava. Um sorriso frio, o primeiro em dias, tocou os lábios de Patrícia. "Exatamente. No meu antigo escritório de consultoria no Batel, 8 da manhã. Você ainda lembra o endereço?" "Patrícia, o que você está planejando?" Sua pergunta não era de um ex-colega curioso, mas de um conspirador em potencial. Ela olhou para o sereno rosto de Mariana, dormindo sob o efeito dos medicamentos, a pequena mão segurando seu dedo com uma força surpreendente. Seu plano, que até esse momento era apenas um borrão de raiva e instinto, começou a tomar uma forma nítida e letal.
Não era mais sobre a vingança, era sobre a restituição. Era sobre garantir que o futuro de sua filha fosse construído sobre rocha sólida, não sobre a areia movediça da moral de Marcelo. Eu estou planejando uma auditoria hostil, ela disse, cada palavra pesando uma tonelada. E você vai ser meu sócio. O escritório no Batel era uma cápsula do tempo, coberta por uma fina camada de poeira. O espaço guardava os fantasmas de uma carreira interrompida. Rolos de projetos arquitetônicos e estudos de impacto ambiental, amarrados com barbante, pareciam pergaminos antigos em um canto. Maquetes de parques eólicos e usinas de biomassa, antes o orgulho de Patrícia, eram formas espectrais sob lençóis brancos. Ela mantivera o aluguel em segredo, pago com o dinheiro de um pequeno investimento que fizera antes de conhecer Marcelo. Era sua única rota de fuga, um santuário pessoal que o marido, em sua arrogância, chamava de quarto de passatempo da Patrícia, e do qual se havia esquecido completamente. Pontualmente às 8, Eduardo Mendes bateu na porta. Ele parecia mais velho do que Patrícia se lembrava, o terno impecável contrastando com os olhos cansados de quem carregava o peso do mundo. Ele era um homem que se sentia seguro entre as linhas de uma planilha, e o que Patrícia estava propondo era o caos em sua forma mais pura. Café? Ela ofereceu apontando para uma cafeteira italiana sobre a pequena bancada. Obrigado, ele disse, seu olhar percorrendo o ambiente, absorvendo a evidência de uma mente brilhante colocada em hibernação forçada. A última vez que estive aqui, você estava desenhando o sistema de captação de água para aquele condomínio em Colombo. Ganhamos um prêmio por isso. Muita coisa mudou desde então, Patrícia disse, entregando-lhe uma caneca. Marcelo está em um resort, desfilando com a nova namorada em festas de gala, enquanto a nossa filha quase morreu de pneumonia a noite passada, porque ele disse que era só uma virose. A expressão de Eduardo não se alterou, mas um músculo em sua mandíbula se contraiu. Ele não estava surpreso. Ele viu os relatórios de despesas, os pagamentos para agências de modelos sob o código de consultoria de marketing, as joias caríssimas classificadas como brindes corporativos. Eu sinto muito, Patrícia, de verdade. Eu não estou buscando compaixão, Eduardo. Estou buscando um parceiro, ela disse, o tom agora puramente profissional. Você sabe tão bem quanto eu que a Guedes Energia foi construída sobre a base dos meus projetos e da sua estratégia financeira. Nós éramos para ser os sócios. Em vez disso, nos tornamos a equipe de apoio. Ela deixou a frase pairar no ar, pesada e desconfortável. Eduardo olhou para o fundo de sua caneca de café. Ele conhecia a história. Esteve com Marcelo desde o início, transformando um capital inicial modesto em linhas de crédito multimilionárias. A promessa de se tornar sócio foi a isca que Marcelo balançou à sua frente por uma década. A demissão humilhante foi o chicote final. O que você quis dizer com falha estrutural? Ele perguntou, indo direto ao ponto. Patrícia caminhou até um armário de metal trancado. Girou o segredo do cadeado, abriu uma caixa e retirou uma pasta de couro grossa e gasta. Ela a colocou sobre sua antiga mesa de desenho. A usina solar de 3 Corações, ela disse. O projeto que colocou a empresa no mapa. Lembra do financiamento? Do buraco final de 5 milhões de reais que nenhum banco queria cobrir? Claro, disse Eduardo. Marcelo conseguiu com um investidor privado de última hora. Ele nunca revelou a fonte. Sempre foi uma caixa preta nas finanças da empresa, um buraco que eu era instruído a contornar. Não era um investidor privado, Eduardo, Patrícia disse, abrindo a pasta. Era eu. Ela deslizou um documento sobre a mesa. Era um contrato de hipoteca e mútuo. O devedor era a recém-criada Guedes Energia. O credor era um fundo de investimento familiar cujo único ativo era a Fazenda Água Clara, uma vasta propriedade produtiva no interior de Minas Gerais,
herdada do pai de Patrícia. E ela era a única gestora do fundo. O colateral para o empréstimo não era só a fazenda. Era uma série de cláusulas complexas que ela, orientada pelo velho e astuto advogado de seu pai, insistiu em incluir. Eu coloquei a herança da minha família para salvar o sonho dele, ela explicou. Marcelo estava desesperado. Ele teria assinado a lista telefônica se eu pedisse. Os olhos de Eduardo se arregalaram enquanto ele lia. As cláusulas eram uma obra-prima da advocacia defensiva. Estipulavam que, se o CEO em exercício, Marcelo, fosse comprovadamente envolvido em fraude, má gestão financeira que pusesse em risco a reputação da empresa ou conduta moral que pudesse ser considerada danosa à imagem da marca, a credora, Patrícia, teria o direito de executar a dívida imediatamente. Se a dívida não pudesse ser paga em 48 horas, o que era impossível, o controle acionário da empresa, dado como garantia final, seria transferido diretamente a ela. Conduta moral danosa, Eduardo sussurrou, olhando para ela. O caso da filha, o abandono da filha doente. Essa é nossa justificativa moral, disse Patrícia. Mas não é o mecanismo. Ir ao conselho com uma história de traição é confuso, subjetivo. Eles podem varrer para debaixo do tapete. Precisamos de algo concreto, inegável. Precisamos de fraude financeira. Ela o encarou, o olhar penetrante. E é aí que você entra, Eduardo. Eu sei que ele te forçava a maquiar os números, as obras superfaturadas em licitações públicas, os desvios para contas de laranjas, as despesas pessoais disfarçadas de custos operacionais. O apartamento que ele mantém para a amante em Ecoville, os carros, as viagens. Está tudo aí, não está? Você tem os registros. Eduardo se levantou e caminhou até a janela, olhando para o movimento da rua lá embaixo. Ele estava sendo convidado a trair o homem que o lançara na carreira, um homem que um dia considerara um amigo. Mas esse homem não existia mais, substituído por um tirano arrogante que exigia lealdade, mas não oferecia nenhuma em troca. Aquilo não era só sobre ajudar Patrícia, era sobre fazer justiça por sua própria década roubada. Ele usa a construtora Sol Nascente, uma subsidiária como o cofre pessoal dele, Eduardo disse, ainda de costas para ela. Ele superfatura os custos de material e mão de obra e embolsa a diferença. Eu tenho cópias das notas fiscais reais e as adulteradas que ele usava para a contabilidade. São milhões de reais nos últimos 3 anos, o suficiente para justificar uma investigação federal. Ele se virou para encará-la, seus olhos não mais cansados, mas afiados com o brilho do cálculo. O cauteloso diretor financeiro desapareceu. Em seu lugar estava um estrategista que via todas as peças no tabuleiro e sabia exatamente como dar o cheque-mate. Isso é incrivelmente arriscado, disse ele. Se falharmos, ele nos destrói profissional e pessoalmente. Ele já destruiu o que importava, respondeu Patrícia, a voz como aço. Eu não tenho mais medo dele. A pergunta é, você tem? Eduardo olhou os documentos condenatórios na mesa para a mulher quieta e determinada à sua frente. Ele não viu uma esposa traída, mas sim uma líder. Pensou na promoção que lhe fora negada, na sociedade que nunca se concretizou, nas humilhações diárias. Ele está em um congresso em Florianópolis até amanhã à noite, disse Eduardo. A amante está com ele. O voo de volta para o aeroporto Afonso Pena pousa às 20h. Nós teríamos que agir rápido. Era toda a confirmação que ela precisava. Uma aliança foi forjada naquele escritório empoeirado, construída sobre a traição compartilhada e um desejo mútuo de ver um império cair nas mãos certas. Então vamos trabalhar, disse Patrícia. Nós temos menos de 36 horas para desmantelar um rei. A segunda-feira foi um dia de calma surreal.
A calma que precede a tempestade. Patrícia passou o dia no hospital, seu universo encolhido ao tamanho do quarto de Mariana. A menina estava respondendo bem ao tratamento. A febre havia cedido e o chiado em sua respiração estava diminuindo. Segurando seu corpo pequeno e quente contra o seu, Patrícia sentiu uma onda avassaladora de propósito. Era por ela. Cada passo arriscado e aterrorizante que estava dando era para construir um mundo seguro para aquela garotinha. Um mundo livre dos caprichos de um homem como Marcelo. Ela coordenava as ações com Eduardo e Ana por meio de mensagens criptografadas, seus polegares digitando comandos e confirmações na tela de seu celular. Engenheira, mãe e agora general. Enquanto isso, a mais de 1000 quilômetros de distância, em um resort de luxo em Santa Catarina, Marcelo Guedes vivia em uma realidade paralela. Estava em um campo de golfe com a amante, a brisa do mar um tônico para seu ego inflado. Acabara de fechar um acordo preliminar para um novo complexo de energia eólica, celebrando com champanhe e os elogios servis de sua nova companhia. "Você é um rei, Marcelo", disse a influenciadora, alinhando-se contra ele na varanda do bangalô. "Você literalmente move o mundo." Não se esqueça disso. Ele respondeu, sentindo-se invencível. Pensou brevemente na ligação frenética de Patrícia. Histérica, pensou com um sorriso de desdém. Provavelmente ela levou a Mariana ao pronto-socorro por causa de um resfriado, e agora deve estar se sentindo tola. Ele lidaria com o drama dela quando voltasse. Enviou-lhe uma única mensagem de texto, seca e arrogante. "Espero que esteja tudo bem. Pouso amanhã às 20 horas." Ele não notou, nem se importou, que ela nunca respondeu. Às 20 da terça-feira, o jatinho particular de Marcelo tocou o solo do aeroporto Afonso Pena. Como Ana havia previsto, ele não foi para casa. Seu motorista o levou direto para um arranha-céu elegante em Ecoville, ao apartamento que alugava para a amante, aquele pago com os fundos desviados da Sol Nascente. Às 18h55, Patrícia estava afivelando uma Mariana sonolenta em seu colo, recebendo a chamada do hospital e pronta para ir para casa. O momento pareceu um sinal do universo. Ao mesmo tempo, em seu escritório de casa, Eduardo Mendes tinha o dedo flutuando sobre o mouse. Em sua tela, um único arquivo criptografado com o rótulo Projeto Girassol. Ele continha cada pedaço de evidência condenatória contra Marcelo. Uma lista de distribuição estava pré-carregada. Ana Bittencourt e os endereços de e-mail pessoal de todos os 7 membros do Conselho da Guedes Energia. Em seu escritório, Ana Bittencourt tinha 2 documentos abertos em sua tela. Um era o protocolo de emergência para a junta comercial. O outro era a execução oficial da transferência de ações para o agente de custódia. Ambos prontos para serem enviados com um único clique. A cidade pulsava ao redor deles, alheia ao golpe digital silencioso que estava prestes a ocorrer. Às 19h em ponto, Eduardo clicou em enviar. A bala de canhão foi disparada. Instantaneamente, celulares começaram a vibrar em casas silenciosas e ricas por toda Curitiba, enquanto os membros do conselho recebiam o e-mail. A linha de assunto elaborada por Ana era simples e impossível de ignorar. Urgente. Evidência de má gestão fiduciária pelo CEO Marcelo Guedes. Às 19h01, Ana clicou em seu próprio mouse 2 vezes. Os protocolos foram enviados. Os carimbos de data-hora foram registrados. A fortaleza que o pai de Patrícia a mandou construir havia sido acionada, e sua posse era agora dela.
No momento em que os membros do conselho terminassem de ler a primeira página do relatório de Eduardo, a transferência de ações já estaria legalmente processada. Eles seriam confrontados com uma escolha: ficar ao lado de um CEO que acabou de ser exposto como um criminoso e que legalmente já perdeu o controle da empresa, ou ratificar a nova acionista majoritária. Seria a decisão mais fácil que eles já tomaram. Em Ecoville, Marcelo estava servindo 2 taças de champanhe. Celebrava seu acordo, sua vida, sua genialidade. Ergueu a taça para a amante. Ao futuro. Ele brindou, a voz ressoando com arrogância. Eu vou conseguir tudo o que eu quiser. Do outro lado da cidade, Patrícia entrou no mármore frio e silencioso de sua casa. Não parecia mais uma jaula. Parecia um quartel-general. Ela colocou Mariana, adormecida, em seu berço, a respiração agora profunda e regular. Ficou ali por um momento, escutando o som da saúde de sua filha. Então caminhou para o escritório. O escritório dele era um santuário para seu ego, cheio de prêmios e fotos dele apertando as mãos de pessoas importantes. Ela se sentou em sua grande cadeira de couro. Parecia confortável, parecia certo. Os membros do conselho, inicialmente chocados, agora liam freneticamente o relatório de Eduardo. As evidências eram esmagadoras, um tsunami de fraude e engano. Havia cópias de extratos bancários, notas fiscais falsas e até uma cópia do contrato de aluguel do apartamento em Ecoville pago pela empresa. Enquanto se recuperavam do choque, um segundo e-mail de Ana Bittencourt chegou. Assunto: notificação de alteração no controle acionário majoritário da Guedes Energia. Era o checkmate, não havia nada a debater. Ficar ao lado de Marcelo agora seria suicídio corporativo. Em poucos minutos, a primeira resposta chegou do presidente do conselho, um empresário da velha guarda chamado Francisco Sampaio. Sua mensagem foi breve e direta. Recebido. O conselho irá ratificar a transferência e apoiá-la, Sra. Silva. Esperamos suas instruções. Patrícia leu o e-mail no computador de Marcelo. Um sorriso lento e firme se espalhou por seu rosto. Não era um sorriso de alegria ou de vingança. Era um sorriso quieto e satisfeito de uma engenheira observando seu projeto mais complexo, mais pessoal e mais importante, ser executado com perfeição. O rei brindava ao seu reinado em um paraíso de tolos. Ele não fazia ideia de que seu reino já havia caído. Marcelo Guedes acordou com a sensação desconfortável de uma luz barata e agressiva. Não era o brilho suave e automatizado de sua mansão no Moçungue, cuidadosamente filtrado por persianas programadas, mas sim o brilho cru e impiedoso do sol de Curitiba, cortando as janelas do chão ao teto do apartamento de sua amante. Uma dor de cabeça surda pulsava no ritmo de uma buzina distante, e sua boca tinha o gosto de champanhe velho e arrependimento. Não pela infidelidade, mas por ter exagerado na terceira garrafa de Veuve Clicquot. "Bom dia, Rei do Sol", murmurou a influenciadora, despreguiçando-se ao seu lado. "Sonhou com o seu reino? Algo assim?" resmungou, jogando as pernas para fora da cama. O poder era seu afrodisíaco, e o acordo fechado em Florianópolis o deixou com uma sensação de divindade. Ele pegou o celular, pronto para iniciar seu ritual diário de disparar ordens e reafirmar seu domínio sobre o império que comandava. Tocou no ícone do e-mail corporativo. Uma pequena caixa de diálogo estéril apareceu na tela. "Acesso negado. Por favor, contate o administrador do sistema."
Ele franziu a testa, uma pontada de irritação. O departamento de TI, incompetente como sempre, provavelmente empurrou uma atualização de segurança defeituosa. Tentou novamente. Mesmo resultado. Ele mudou para a plataforma de mensagens internas da empresa com a intenção de detonar o chefe de tecnologia. Seu perfil, normalmente uma foto profissional e confiante, havia desaparecido. Em seu lugar, uma silhueta cinza genérica. Todos os seus canais e grupos estavam inacessíveis. "O que foi, amor?" perguntou a garota, apoiando-se em um cotovelo. Nada. Bando de idiotas que não conseguem manter os servidores funcionando. Ele estalou, a irritação crescendo. Decidiu ignorar os problemas menores e verificar a transferência bancária para o Acordo da Bahia. Abriu o aplicativo de seu banco corporativo. Credenciais inválidas. Agora, a pontada de irritação se transformou em uma faísca de alarme genuíno. Isso não era uma falha simples. Era um bloqueio em todo o sistema. Ele ligou para seu diretor operacional, um bajulador que ele havia promovido no lugar de Eduardo. Desta vez, o homem atendeu. A voz um guincho agudo de pânico puro. "Marcelo! Meu Deus, Marcelo! Onde você está? Que moca está acontecendo? Por que eu estou bloqueado em tudo?" Marcelo latiu. "Acabou, Marcelo. As contas, o conselho. Eles tiveram uma reunião de emergência ontem à noite. Estão dizendo que você está fora. O pessoal da doutora Ana Bittencourt está aqui trocando fechaduras, confiscando servidores. É a Patrícia, Marcelo. De alguma forma, é a Patrícia." O nome o atingiu como um choque físico. Patrícia, sua esposa quieta, dócil, a administradora do lar. A ideia era tão absurda, tão completamente sem sentido, que ele riu. Uma risada seca e incrédula. "Você está histérico. Ela não sabe nem como programar o micro-ondas, muito menos dar um golpe. É um ataque hacker, um dos bons. Agora se controle. Eu estou a caminho." Ele desligou, o coração martelando um ritmo frenético e dissonante contra suas costelas. Jogou as roupas da noite anterior, ignorando as perguntas da amante. "Eu preciso ir", disse ele. A mente um turbilhão de negação e raiva. A ideia de Patrícia orquestrando aquilo era ridícula. Tinha que ser um concorrente, alguém tentando sabotá-lo. Ele os esmagaria. A viagem de Uber até a sede da empresa no centro cívico foi um borrão de energia frenética. Ele era um tigre enjaulado, andando de um lado para o outro nos limites do banco de trás. Ele se imaginava invadindo o saguão, um deus furioso descendo para restaurar a ordem, demitindo seu diretor operacional por incompetência, processando os hackers até a falência e reafirmando seu controle absoluto. Ele saiu do carro e marchou em direção à brilhante torre de vidro negro da Guedes Energia, seu monumento a si mesmo. Enfiou o crachá na catraca de segurança. Um zumbido áspero soou e uma luz vermelha piscou. Acesso negado. Ele tentou de novo. Zumbido. Acesso negado. Que é isso? Ele rugiu para o chefe de segurança do saguão. Um homem de ombros largos chamado João, que ele via há anos. João, abra esse portão agora mesmo. João parecia profundamente desconfortável, recusando-se a encontrar seus olhos. Eu sinto muito, Sr. Guedes. Minhas instruções são... Minhas instruções? Eu dou as instruções aqui? Ele rugiu, sua voz ecoando no vasto saguão de mármore. Alguns funcionários se demoravam perto dos elevadores, observando, sussurrando. A humilhação pública foi um respingo de água fria, mas só alimentou sua fúria. Você está acabado, João! Você está me ouvindo? Eu vou acabar com o seu emprego. Eu vou! Isso será tudo, João! O senhor está lidando com a situação corretamente. A voz era calma, fria e absolutamente autoritária. Marcelo se virou. Parada ali estava a doutora Ana Bittencourt,
flanqueada por 2 consultores de segurança impassíveis em ternos escuros. Ela segurava uma pasta grossa de cor azul marinho. Doutora Ana! Ele zombou, tentando recuperar alguma aparência de controle. A que devo a honra. Minha esposa histérica a contratou para me entregar os papéis do divórcio. Sim, ela contratou, disse Ana, sem um pingo de emoção. Mas esta é a menor de suas preocupações. Ela estendeu a pasta. Isto é para você. Sugiro que leia antes de se envergonhar ainda mais. Ele a retirou de sua mão e recuou para um banco de couro no saguão, os olhos curiosos de seus ex-funcionários queimando em suas costas. Ele abriu a pasta com um rasgo. A primeira página era uma notificação formal do Conselho de Administração. Com efeito imediato, Marcelo Guedes está destituído dos cargos de CEO e presidente do Conselho, como resultado da execução de cláusulas relativas à má gestão financeira e quebra de dever fiduciário, conforme estipulado no contrato de mútuo e hipoteca do projeto da usina solar de Três Corações. A propriedade majoritária e toda a autoridade executiva foram legalmente transferidas para Patrícia Silva. Ele leu o nome dela 3 vezes, mas seu cérebro se recusou a processar. Ele folheou as páginas freneticamente, seu mundo encolhendo para as palavras no papel. Havia uma cópia do contrato que ele assinara uma década atrás, uma memória turva e empoeirada de uma época de desespero. Ele viu sua própria assinatura arrogante no final. Ele viu o anexo, um resumo detalhado e condenatório do relatório financeiro de Eduardo Mendes. Eduardo, o contador quieto e leal. A traição foi tão profunda que o deixou sem ar. Finalmente, ele viu a ata da reunião do conselho com a assinatura de cada um dos membros, homens que ele considerava seus aliados, seus peões, ratificando formalmente a tomada de poder de Patrícia. Ele estava se afogando. Pegou o telefone, discando para o presidente do conselho, Francisco Sampaio. Caixa postal. Tentou outro membro. Caixa postal. Um por um, ele tentou todos eles. Cada chamada não atendida era outra porta se fechando, outro prego em seu caixão. Ele era um exilado, um pária. A energia frenética se esvaiu dele, substituída por um vazio oco e aterrorizante. Ele chamou outro táxi, a voz um sussurro rouco. Moçungue. A viagem para casa foi uma descida a um inferno pessoal. A cidade que ele antes via como seu playground particular, agora parecia alienígena e zombeteira. Ele viu flashes do rosto de Patrícia ao longo dos anos. Suas perguntas perspicazes sobre contratos que ele lhe dissera para não se preocupar. A inteligência aguçada em seus olhos, que ele escolhera ignorar. Sua competência silenciosa, que ele confundira com fraqueza. Aquilo não foi um ato emocional repentino. Foi uma estratégia. Uma demolição planejada e meticulosamente executada. Quando ele finalmente arrombou a porta da frente de sua casa, encontrou-a silenciosa. Ele invadiu os corredores de mármore gritando o nome dela. Patrícia! Patrícia! Ele a encontrou em seu escritório. O escritório dele. Ela estava sentada atrás de sua mesa, vestida com um elegante vestido de corte reto, azul marinho. O ar na sala era diferente. A desordem de seu ego, os prêmios inúteis, as fotos autocongratulatórias, tudo havia sido removido. A sala parecia mais limpa, mais focada, mais poderosa. Na mesa à sua frente havia 2 coisas. Uma xícara de chá fumegante e uma pilha de papéis do divórcio. Ela não levantou os olhos quando ele entrou. Simplesmente tomou um gole lento e deliberado de seu chá, o tilintar de porcelana contra o pires, o único som na sala. Algo que você não estava disposto a fazer. Esta é minha empresa,
Minha vida! Ele rugiu, batendo com os punhos na mesa, um eco patético de sua raiva anterior. Você me enganou! Isto é ilegal! Isto é... Ao contrário, ela disse, gesticulando para um documento grosso à sua esquerda. É perfeitamente legal. Sua assinatura está em cada página. E quanto à sua vida, você fez suas escolhas, Marcelo. Você escolheu a festa. Você escolheu a amante. Você escolheu me dizer que meus medos pela saúde de nossa filha não importavam. Você disse que era só uma virose, bem? Ela agarrou a mão pelo escritório. Isto é só uma empresa. Ela empurrou os papéis do divórcio em direção a ele. Assine. Eles são excepcionalmente generosos. Você ficará com mais do que o suficiente para recomeçar. Terá visitas supervisionadas a Mariana, dependendo de seu comportamento. Se você assinar, tudo fica em silêncio. Se você lutar contra mim... Ela tocou na pasta contendo as provas de Eduardo. Isto vai para o Ministério Público Federal. E eu asseguro que eles serão muito menos generosos que eu. Ele a encarou, vendo-a de verdade pela primeira vez em anos. A esposa quieta e complacente se fora. Em seu lugar estava uma rainha, uma titã, uma mulher feita de ferro e gelo. A engenheira que ele um dia admirara e depois tolamente tentara enjaular, acabara de demolir seu mundo e construir o seu próprio sobre os escombros. E ele, finalmente, verdadeiramente, entendeu. Ele não fora derrubado por um inimigo, fora derrubado por uma consequência que ele mesmo criara. O confronto no escritório não foi a execução rápida que Patrícia antecipou. Foi o desmantelamento lento e agonizante de um homem. Frente ao cheque-mate inegável dos papéis do divórcio e à ameaça de uma investigação federal, a raiva de Marcelo se fraturou, revelando o homem oco e aterrorizado por baixo. Ele começou a ciclar pelas únicas táticas que lhe restavam: manipulação e bravata. Você não pode fazer isso, Patrícia. Ele começou, a voz tentando um tom de razão que soava completamente estranho. Você vai levar a empresa à falência. Você é uma engenheira, não uma CEO. Estes acordos, os investidores, você não entende este mundo. Patrícia simplesmente se recostou na cadeira, o couro rangendo suavemente. Eu entendo a fundação desta empresa melhor do que ninguém, Marcelo. Eu entendo que o seu projeto, Paraíso das Águas, em Florianópolis, está super alavancado em 30%. E que os relatórios de impacto ambiental que você adulterou são uma ação civil pública esperando para acontecer. Eu entendo que o Fundo Soberano da Noruega está buscando investimentos sustentáveis, não projetos de vaidade imprudentes. Eu entendo tudo perfeitamente. O pescoço dele caiu. Ela sabia. Ela não havia sido apenas uma esposa decorativa. Ela estava observando, escutando e aprendendo. Ele mudou de tática, tentando barganhar. Ok, você provou seu ponto. Você está com raiva. Eu entendo. Eu errei. Então vamos fazer um acordo. Não me corte completamente. Deixa eu ficar como consultor, um sócio silencioso. A empresa precisa de um rompimento limpo com a toxicidade e a fraude que você incorporou em sua cultura. Ela respondeu, a voz cortando suas súplicas. Sua presença seria um passivo. O acordo está na mesa, Marcelo. É a única coisa que você vai receber. Ele finalmente recorreu à sua última e mais desprezível arma. A filha. Pense na Mariana. O que vai fazer isso com ela? Os pais em guerra? O pai publicamente arruinado? Você faria isso com a sua própria filha por despeito? Os últimos vestígios de calor nos olhos de Patrícia se transformaram em gelo eterno. Ela se levantou, apoiando os ossos dos dedos na mesa, o rosto uma máscara de fúria fria. Eu estou fazendo isso pela minha filha.
Você parece ter esquecido que declarou guerra quando deixou essa mesma criança lutando para respirar, para poder beber champanhe com a sua amante. Você se arruinou sozinho, Marcelo. Eu estou apenas assinando a papelada. Ela deslizou a caneta pela mesa polida. O objeto simples, uma caneta branca que ele lhe dera de aniversário, parou diretamente à frente dele. A finalidade do gesto o quebrou. Ele encarou a caneta, um instrumento simples que agora continha o peso de seu mundo inteiro. Com a mão trêmula, ele a pegou. Essa caneta havia assinado contratos de bilionários, rabiscado notas arrogantes nas margens de projetos e endossado cheques para presentes luxuosos para sua amante. Agora, seu único propósito era assinar sua própria rendição. Sua assinatura, geralmente um traço audacioso e confiante, foi um rabisco trêmulo e quase ilegível na linha pontilhada. Ele estava assinando a perda de seu casamento, sua empresa, seu nome, sua própria identidade. Deixou a caneta como se ela o tivesse queimado. Levantou os olhos, buscando em seu rosto qualquer lampejo da mulher com quem se casara. Não encontrou nenhum. Você está feliz agora? Ele sussurrou, a pergunta patética. Felicidade não é o objetivo. Patrícia respondeu, a voz firme como pedra enquanto recolhia os papéis assinados. Segurança é. Liberdade é. Minha filha e eu agora estamos seguros. E eu finalmente estou livre. Você deveria ir, Marcelo. Uma nova equipe de segurança chegará em 1 hora para trocar as fechaduras. Ele tropeçou para fora do escritório, um homem apagado. Quando a pesada porta da frente se fechou atrás dele, Patrícia ficou sozinha no silêncio. Não houve uma onda de risada triunfante. Só houve o respirar lento e profundo de uma respiração que se sentia segura pela primeira vez em 10 anos. O imenso peso de sua nova realidade se pousou sobre seus ombros, mas não parecia um fardo, parecia um manto de poder. Caminhou para a janela e olhou para a cidade. Então, pegou o telefone e fez sua primeira ligação oficial como CEO. Eduardo, ela disse, com uma voz clara e firme. Está feito. Eu te vejo às 7 da manhã. Nós temos trabalho a fazer. Os dias seguintes foram uma aula magistral de transição controlada. A primeira reunião geral de Patrícia foi realizada no auditório principal da empresa. Enquanto caminhava para o palco, uma onda de sussurros e murmúrios percorreu a multidão ansiosa. Eles viam a mulher das colunas sociais, a bela esposa do CEO. Esperavam um discurso choroso e vingativo ou uma figura de proa incompetente. Eles estavam errados. Vestida com um simples, mas impecavelmente talhado, vestido de cinza carvão, ela irradiava uma aura de autoridade quieta e inabalável. Bom dia, ela começou. Meu nome é Patrícia Silva. Antes de ser esposa ou mãe, eu era engenheira ambiental. Meus projetos para a usina de Três Corações e o complexo eólico de Ventania são as pedras angulares do sucesso inicial desta empresa. Eu não estou aqui para substituir Marcelo Guedes. Eu estou aqui para resgatar a visão original desta empresa, uma visão de inovação, qualidade e integridade. Ela foi direta e decisiva. Anunciou que o projeto superalavancado, Paraíso das Águas, estava suspenso indefinidamente e que os recursos seriam redirecionados para uma iniciativa de energia limpa para comunidades de baixa renda, um projeto que Marcelo havia ridicularizado e engavetado 1 ano antes. Anunciou a promoção de Eduardo Mendes para diretor operacional, recebendo uma salva de palmas genuína daqueles que conheciam seu valor. Respondeu às perguntas da plateia com uma profundidade de conhecimento que chocou os céticos. Ela não era só a nova chefe, era uma líder.
Nas semanas que se seguiram, uma nova cultura floresceu nos corredores da empresa, que foi rapidamente rebatizada de Guedes Energia para Silva Energia Sustentável. A bajulação baseada no medo que Marcelo fomentou foi substituída por colaboração e respeito. As pessoas começaram a deixar as portas de seus escritórios abertas novamente. O café na copa voltou a ser um lugar de troca de ideias, não de cochichos. Uma noite, tarde, enquanto Patrícia e Eduardo revisavam novos projetos em seu escritório, ele levantou os olhos e sorriu. "Sabe?", disse ele. "As pessoas estão conversando nos corredores de novo. Estão compartilhando ideias. Não há medo de errar. Você não só tomou uma empresa, Patrícia. Você a libertou." Enquanto isso, o mundo de Marcelo se encolheu ao tamanho de um banco de bar. Ele se sentava em um bar de hotel mal iluminado e caro, cuidando de um uísque, um fantasma assombrando seu próprio passado. Na tela grande acima do bar, um âncora de notícias financeiras elogiava a ascensão meteórica das ações da Silva Energia. A CEO Patrícia Silva está sendo aclamada como uma visionária, disse o âncora, trazendo nova vida e um senso de propósito ético para o setor de energia. Em uma mesa próxima, 2 jovens banqueiros brindaram. "A Silva", disse um deles, "lendária." Marcelo virou sua bebida, o som de sua própria irrelevância uma pílula amarga. 6 meses depois da tomada de poder, o escritório de Patrícia não tinha nenhuma semelhança com o que Marcelo ocupara. Os móveis pesados e escuros se foram, substituídos por madeira clara, vidro e aço. Maquetes de seus novos e ousados projetos, pequenas fazendas solares para cooperativas agrícolas, turbinas eólicas para vilarejos remotos, alinhavam as paredes. E no chão, sobre um tapete suave, Mariana se divertia alegremente com um conjunto de blocos de montar de madeira. Patrícia a pegou no colo, sua risada saudável enchendo a sala. Ela já estava caminhando, uma menina pequena, robusta e confiante. Ela era a personificação viva de sua vitória. Patrícia a levou até a vasta janela com vista para o horizonte da cidade, uma tapeçaria brilhante de realizações humanas. O sol poente atingia as bordas do vidro e do aço, fazendo tudo parecer brilhar por dentro. Ela segurou a menina perto, deixando-a descansar a cabeça em seu ombro. Ela estava segura, ela estava protegida, e o futuro delas era tão brilhante e ilimitado quanto a vista à sua frente. "Olha, filha", ela sussurrou, a voz cheia não de arrogância, mas de um senso quieto e profundo de propósito e criação. "Não é só luz que nós vamos gerar, é futuro." E assim, uma frase displicente. "É só uma virose", dita ao telefone de uma festa luxuosa, se tornou o catalisador que não só derrubou um império, mas que forjou um novo. A história de Patrícia Silva não é simplesmente uma crônica de vingança, embora a justiça poética seja inegavelmente doce. É, em sua essência, uma história de recuperação, uma narrativa sobre a força silenciosa que tantas pessoas, especialmente mulheres, são forçadas a cultivar nas sombras do ego de outra pessoa. É sobre a engenheira brilhante que foi convencida a se tornar uma peça de decoração, a parceira estratégica que foi rebaixada a anfitriã, a mãe cujo instinto foi ridicularizado. A história de Patrícia nos lembra que as fundações que ajudamos a construir para os outros podem, às vezes, conter as plantas secretas de nossa própria liberdade. Ela não só tomou sua empresa, ela retomou seu nome, sua carreira, sua voz e, o mais importante, o controle sobre o futuro de sua filha. Mas aqui reside a verdadeira surpresa.
O epílogo que não aparece nas revistas de negócios ou nas colunas sociais. 1 ano depois daquela noite fatídica, em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, uma cerimônia simples aconteceu sob o sol forte. Era a inauguração da primeira micro-usina solar do projeto Luz para Todos, da Silva Energia Sustentável, levando eletricidade a uma comunidade que vivia à luz de velas por gerações. Patrícia estava lá, não em um vestido de grife, mas de calça jeans e com suas botas de poeira vermelha. A seu lado, Eduardo Mendes explicava os detalhes técnicos para os habitantes. Em um canto, brincando na terra com outras crianças, estava Mariana, completamente saudável, sua risada ecoando pelo ar. E observando de longe, encostado em uma cerca de arame farpado, estava um homem, mais magro, o rosto marcado pelo sol e pelo tempo, vestindo roupas simples de trabalhador rural. Era Marcelo. Depois de meses vagando sem rumo, gastando o que restava de sua generosa pensão em bares e hotéis de luxo, ele alcançou o fundo do poço. Sozinho e esquecido, ele fez o único que lhe restava. Voltou para o único lugar que o aceitaria, a fazenda de um tio no interior. Ali, trabalhando sob o mesmo sol que ele antes tentava vender, ele começou a reconstruir-se, não como um rei, mas como um homem. Ele sabia da inauguração e veio, não para confrontá-la, mas para testemunhar. Ele viu Patrícia não como a CEO que o derrotou, mas como a mulher que ele falhou em valorizar, agora realizando a promessa original de seu sonho compartilhado, de uma forma mais pura e verdadeira do que ele jamais poderia. Seus olhos se encontraram por um breve instante através da multidão. Não houve ódio nem triunfo, apenas um aceno silencioso de reconhecimento. Ele se virou e foi, não como um rei destronado, mas talvez, pela primeira vez, como um homem a caminho de encontrar a si mesmo. Patrícia o observou partir, uma paz inesperada se instalando em seu coração. A vitória não estava em sua queda, mas em sua própria ascensão e na capacidade de seguir em frente. Ela se voltou para a comunidade, para o painel solar que brilhava como um espelho para o céu e sorriu. O futuro, de fato, era brilhante. E aí, o que você achou desta jornada? Queremos muito saber sua opinião. Que nota você daria para esta reviravolta de 0 a 10? Deixa aqui nos comentários, vamos adorar ler cada um deles. Histórias como esta nos lembram que às vezes os maiores impérios são construídos sobre as cinzas de uma vida que não nos servia mais. Se você também crê no poder da resiliência e das segundas oportunidades e se emocionou com esta narrativa, faça parte da nossa comunidade. Curta o vídeo e se inscreva no canal, porque nós temos muitas outras histórias de força, superação e justiça esperando por você. Um abraço caloroso e até o próximo vídeo.